Boa noite, prezados amigos. Vamos então continuar o nosso tema, obsessão, né, na noite de hoje. Fizemos a primeira parte a semana passada, vamos fazer a segunda parte hoje. Então, estou muito feliz com essa tarefa, agradeço ao Unenlar a oportunidade, que é a União Espírita Nosso Lar, aqui de Jaboticabal. Então, convido a todos para a gente acompanhar o desenvolvimento do tema. Para quem não assistiu a primeira parte, eu vou fazer um repasse bem rapidinho, só para a pessoa saber do que nós tratamos, e convidá-los a acessar a nossa página no YouTube para ver essa primeira parte, né? Porque hoje nós vamos continuar o assunto. Então, nessa primeira parte, o que nós fizemos? Nós vimos o conceito de obsessão, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, né? Depois nós vimos também as características da mente, como estação transmissora e receptora de ondas mento-eletromagnéticas, que permite que estejamos ligados, todos os que estejamos, sejam encarnados ou desencarnados, no mesmo padrão vibratório, segundo o que pensamos e segundo o que sentimos, né? A gente viu também os princípios de afinidade e sintonia, que é uma coisa básica no estabelecimento do fenômeno mediúnico, e vimos toda a explicação que André Luiz dá em Mecanismos da Mediunidade a respeito de como se estabelece isso, né? Ele toma como metáfora o circuito elétrico para explicar a afinidade e sintonia do circuito mental, né? Quando existe afinidade e quando não existe afinidade. Depois nós vimos os tipos de obsessão, também segundo Allan Kardec, considera no Livro dos Médiuns, segundo graus de intensidade. Então, vimos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação ou possessão. Vimos também a dinâmica do processo obsessivo, lembrando que o obsediado nunca é vítima, ele é comparsa, ele é parceiro, né? Porque a lei de afinidade e sintonia está alcançando tanto um quanto o outro. E os agentes de indução geralmente são males morais, culpa, remorso, ódio, inveja, enfim. A gente já viu uma sequência deles, né, de males morais, que são os desencadeadores do processo obsessivo. Bem, então hoje nós vamos para a segunda parte, e nessa segunda parte eu vou tratar basicamente dos tipos de obsessão, segundo a doutora Marlene Nobre considerou em seu livro A Obsessão e Suas Máscaras, que eu recomendo fortemente. Para quem trata desse assunto, para quem trabalha nas sessões de desobsessão, a leitura desse livro é imperdível, né? A Obsessão e Suas Máscaras. Então, o que a doutora Marlene fez? Ela fez uma varredura nas 16 obras de André Luiz, e ela classificou, ela separou todos os casos em que ele relata processos obsessivos. Ela colocou tudo em cima da mesa e ela fez uma classificação segundo os seus mecanismos de manifestação, né? Então, ela faz um trabalho hercúleo, um trabalho muito grande. E, ao apresentar os casos, eu vou falar, além da abordagem dos mecanismos de manifestação, eu vou falar também, na maior parte dos casos, dos processos de remissão, que André Luiz também considera ao relatar cada um dos casos, né? Bom, então, ela considera basicamente dois tipos: as obsessões de natureza anímica, causadas por encarnados, e as obsessões de natureza espirítica, causadas por desencarnados. Seja num tipo, seja no outro, nós vamos ver aqueles processos obsessivos que têm efeitos inteligentes e outros efeitos físicos. Eu vou tratar na noite de hoje dos efeitos inteligentes, porque os efeitos físicos são aqueles que, de modo geral, sejam num caso ou no outro, eles se manifestam através do chamado poltergeist, ou seja, aquela famosa casa mal-assombrada, movimentação anômala de objetos, fogos espontâneos, né? Então, são fenômenos que são mais ou menos do mesmo tipo, enquanto os de natureza inteligente variam muito segundo os seus mecanismos de manifestação. Também eu vou citar em cada caso a sigla dos livros em que ela relata o caso, né?
Por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, Libertação, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, Sexo e Destino, Ação e Reação, Lições de Sabedoria. Além desses livros de André Luiz, a doutora Marlene às vezes cita também esse livro, Instruções Psicofônicas, é um livro psicografado por Chico Xavier, de vários autores espirituais, mas o caso em que ela se refere é do Dr. Dias da Cruz, né? E também eu coloquei o Obsessão em Suas Máscaras, porque às vezes eu vou colocar algum comentário que ela faz no próprio livro, né? Então vamos ver. Em seguida, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou fazer as coisas muito bem explicadinhas, apesar de que seja uma chave de classificação muito complexa. Vamos começar com as obsessões de natureza anímica. Procedem da capacidade de comunicação dos espíritos encarnados em relativo estado de desprendimento dos sentidos físicos. Pode ser, às vezes, durante uma sonolência, pode ser, às vezes, durante a vivência de estados emocionais intensos, né? Então, o espírito da pessoa pode estar em relativo desprendimento, o que facilita a ocorrência dos casos de obsessão. Então, nos efeitos inteligentes, que é o que nós vamos tratar, tem vários tipos. Olha, o primeiro tipo, obsessão telepática, vou tratar um caso. A doutora Marlene Nobre, em cada um dos tipos, ela conta 2, 3 casos, que são relatados nos livros de André Luiz. Pela premência do nosso tempo aqui, eu escolhi um caso para cada tipo. Às vezes, em casos muito raros, eu vou citar 2 casos, né? Mas, de modo geral, um caso. Mas vocês leiam o livro, porque esse material é muito rico, não é? E, como eu disse anteriormente, essa leitura é imperdível mesmo. Então, obsessão telepática, auto-obsessão, depois personalidade antiga cristalizada por fixação mental, e depois possessão partilhada, parceiros no vício, né? Então, eu já vou dizendo aí que casos eu vou referir em cada tipo. Vamos ver, então, obsessão telepática. Eu escolhi o caso de Anésia e Jovino, é um casal encarnado. Esse caso está relatado no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. O mentor desse capítulo, que orienta André Luiz, é Aulus, né? Então, o caso começa assim, eu fiz um resumo. A irmã Teonília, que trabalha com Aulus no atendimento espiritual, ela pede ajuda de Aulus para Anésia, esposa de Jovino, que é uma devotada trabalhadora de instituição meritória. O que está acontecendo com a Anésia? Ela vive atormentada porque Jovino, seu esposo, está sob estranha fascinação de outra mulher. Aquele famoso caso extraconjugal, né? Jovino esquecera-se invigilante das obrigações do lar, e seus pensamentos estavam fixados nela, na outra, né? Prepara-se para sair alegando negócios, desdenha com sarcasmo o valor da prece familiar. Então, aquele serão familiar da prece do Evangelho no lar, Jovino sempre arranja uma saída, dizendo que ele tem reunião a negócios e sai, né? Anésia está humilhada, cai em pranto silencioso e lamenta. Quanta mentira, mulher sem coração, minha mãe ia morrer, nossa casa hipotecada, nossas filhas necessitadas, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com meus pés. Então, vocês vejam a reação de uma pessoa, né? Como a Teonília falou, ela é trabalhadora devotada de uma instituição meritória, ela tem o hábito da prece, mas ela é humana, ela tem os seus momentos de raiva, os seus momentos de desespero, não é? Então, ela faz esse desabafo. Bom, continuando esse mesmo caso, a outra amante de Jovino é atraída pelos pensamentos de Anésia, e ambas, assumindo a posição de inimigas, passam a uma contenda mental. Então, elas têm afinidade pelos sentimentos, têm sintonia, e é um caso de obsessão intraencarnados, da Anésia para com a outra, né? A Anésia passa a sentir desagradáveis sensações orgânicas, muita tensão cerebral, dor de cabeça. Faz semanas, diariamente, a cena se repete, né? Por essa obsessão recíproca entre encarnados.
A Nésia, entretanto, olha a salvação da Nésia. Isso nos serve de exemplo. A Nésia, entretanto, mantém sua rotina de preces, o que possibilita ela ser ajudada pelos amigos espirituais, né? Então, a Teonília está recebendo os pedidos de Anésia através da prece, para que o seu lar seja novamente harmonizado. Então, pedindo também ajuda de Aulos, a Anésia vai ter ajuda. E Aulos comenta, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Então, a Anésia teve, sim, o seu momento de raiva, de humilhação, de frustração, mas o recurso dela é a rotina da prece, né? Isso é uma coisa fantástica. Então, a doutora Marlene, ao relatar esse caso, ela comenta, nos lares onde não há o evangelho do Cristo no coração, a obsessão telepática tem produzido lágrimas, separação e até loucura. Olha que caso bonito para servir de exemplo para nós, né? Outro caso, autoobsessão. Nós vamos ver esse caso no livro Libertação, de André Luiz, capítulo 11. É o caso do investigador. Ele, encarnado, investigador de polícia, abusou da sua posição para humilhar e ferir as pessoas relacionadas ao seu processo de investigação. Passa, então, a ter companhia de espíritos afinizados, né? Nós vimos da primeira parte que a lei de afinidade, ela preside a instalação de todo o processo obsessivo. Depois, com o tempo, ele passa a ser atormentado pelo pensamento irado das suas vítimas encarnadas. Quando chega na terceira idade, na velhice, ele é tomado pelo remorso e pelo arrependimento. Olha, outra coisa importante, lembra, no caso da Anésia foi a prece. No caso desse aqui, do investigador, o fato dele estar com remorso e arrependido já é um caminho para a sua remissão, né? Então, a mente em desvario vergasta-lhe o sistema nervoso e o fígado. Então, ele fica com repercussões orgânicas do seu processo de autoobsessão, não é? Bom, a remissão desse processo, então ele está atormentado por si mesmo. A remissão desse processo vai acontecer quando ele promover modificação do plano mental para o bem, não é? E ele já está a caminho, a gente pode perceber, porque ele já está em processo de remorso e de arrependimento. Quando a pessoa entra em processo de arrependimento, ela já dá um início, ela já dá, assim, um start nesse processo de remissão, que pode durar mais ou menos, né? Esse mesmo caso de autoobsessão, eu pus outro caso aqui, caso do escritor, também Libertação, capítulo 11. Em seus livros, criações mentais negativas, de volúpia, destruição, violência, malícia, eu fico pensando, pessoal, nessas telenovelas, né, que hoje em dia estão assim num nível baixíssimo de moralidade, envolvendo adolescentes em tenra idade. Vocês imaginam esses fenômenos de autoobsessão como vai graçar através dessa mídia, né? Então, esse escritor fica atormentado pelas suas próprias criações mentais, porque ele cria formas de pensamento, né, que ficam inseridas no seu mundo psíquico. Ele é perseguido por espíritos afins, estabelece sintonia, é claro, porque assim como ele tem essas criações mentais negativas, ele também existem espíritos encarnados e desencarnados que também estão nessa vibração e acabam entrando em sintonia, né? Ele desencarna e fica num estado lamentável. Ele pede socorro a André Luiz, que ele já conhecia de alguma forma, e porque ele tem sido procurado por vítimas de suas insinuações. Porque quando ele escrevia o livro, às vezes relatando casos de volúpia, de violência, ele se inspirava em pessoas que ele conhecia, né? E ele era mordaz, ele fazia assim umas insinuações. Então, ele acaba sendo procurado por essas vítimas das suas insinuações. Ele compreende que mantinha ligações com uma quadrilha de espíritos perversos e também entra em arrependimento. Então, como eu disse no caso anterior do investigador, o arrependimento dele já é um bom presságio de que ele vai entrar nesse processo de remissão, que também tem que acontecer por modificação do seu plano mental, que é fruto de tempo e de esforço próprio, não é? Não é de repente que as coisas acontecem.
Vamos para alguns depoimentos de atores. Eu li há muito tempo uma reportagem de uma atriz de uma telenovela brasileira em que ela fez uma personagem que era assim maldosa, assassinou, vilipendiou, foi uma coisa horrorosa, né? Então, nesse caso, que é um caso negativo de uma personagem muito difícil, então o ator, às vezes, naquela coisa de entrar no personagem, ele acaba incorporando a personagem. E essa artista, ela revelou que ela ficou tão impregnada da personagem que ela precisou fazer 1 ano e meio de terapia para se livrar desse estado mental que a personagem impingiu nela, né? Então é um caso também de autoobsessão, não deixa de ser. Em casos positivos, olha que beleza esse depoimento do Nelson Xavier, vocês lembram? Foi aquele ator que fez o papel de Chico Xavier no filme As Mães de Chico Xavier, é um filme belíssimo. Então, ele depois em reportagem, após fazer o filme, ele disse que ele era cético, absolutamente cético em relação a tudo. Mas depois de interpretar o personagem Chico Xavier, ele se impregnou de tal maneira, ele ficou de tal maneira influenciado pela sensibilidade do Chico, pela bondade do Chico, pelo trabalho que ele fez, que ele se tornou espiritualista, né? Então ele falou que esse personagem fez muito bem a ele, que toda vez que ele se lembrava das cenas, toda vez que ele se lembrava do texto, do script, ele se sentia muito bem, né? Então olha aí o que André Luiz chama no seu livro Mecanismos da Mediunidade, ele chama de agentes de indução. São aqueles estímulos do meio externo ou de inspirações mentais que levam o nosso pensamento a um tipo negativo, a um tipo positivo de vibração mental, né? Então, como diz a minha irmã, Regina, lá de Uberlândia, que trabalha como doutrinadora em sessões de desobsessão há mais de 30 anos, ela fala que o obsessor diz assim para ela, que o obsessor não inventa os casos, ele só assopra a brasa, não é? Então é assim, também eu faço essa observação de que o obsessor só assopra a brasa, quer dizer, a brasa já tem no indivíduo que é obsediado, né? E isso bate com o que eu ouvi numa palestra da doutora Munhoz, ela é vice-presidente da AME Osasco, e ela fez uma palestra lá no congresso que eu ouvi, ela disse assim, ela é psiquiatra, então ela disse assim, que não, nesses casos de distúrbios mentais, não existe uma atuação do obsessor em nada do psiquismo. Então, assim, a pessoa é ótima e vem alguma coisa. Não. Nós temos ganchos que oferecemos aos obsessores. O obsessor vem e só pendura o que ele quer naquele gancho que nós estamos oferecendo a ele, né? É a lei de afinidade e se estabelecendo essa sintonia. Ainda dentro desse quadro de obsessões de natureza anímica, nós temos a personalidade antiga cristalizada. Esse caso está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, desculpa, capítulo 22. É um caso de emersão do passado. Olha que caso interessante. Em atendimento na casa espírita, atendimento mediúnico, uma senhora cai em pranto convulsivo. Refere uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. Aulos, o mentor, explica para André Luiz, não havia nenhuma entidade que estava se comunicando através dessa senhora. É o passado dela que aflorava, ante a aproximação espiritual de antigo desafeto. Era um caso amoroso que ela teve no passado, e ela estabelecia com ele ainda essa relação entre amor e ódio. Então, ao se aproximar dela, esse espírito causou nela esse tipo de reação, né? Então, André Luiz continua explicando que a experiência vivida em encarnação anterior em cidade do Velho Mundo, na Europa, no século passado, essa ligação foi tão forte que até hoje ela mantinha esse tipo de sintonia, né? André Luiz, então, comenta, nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo em si mesmo.
Então, aquela palestra que eu citei, da doutora Emily Monhoz, que é médica psiquiatra, vice-presidente da AME Osasco, explica muito bem todos esses casos, né, de processo obsessivo anímico. Porque mesmo essa senhora, no caso, que ela mesma, na mente dela, ela supõe que está recebendo uma entidade comunicante, né? Quando é o próprio passado dela que tem isso. Então, é um gancho que ela oferece para o próprio obsessor tratar, estimular assoprar essa brasa, né? Digamos assim, que ela tem. Então, André Luiz comenta, nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas ela exterioriza o mundo de si mesma. É como se aquela personalidade antiga dela coexistisse com a personalidade atual e de vez em quando ela aflora, né? Principalmente quando esse antigo desafeto dela se aproxima. A remissão, André Luiz conta, foi feita paulatinamente através de doutrinação dela como se fosse uma entidade comunicante, né? Porque a recomendação evangélica é que quando há um caso de manifestação anímica, a doutrinação deve se fazer com amorosidade, como se fosse o de uma entidade comunicante, né? E isso vai promovendo a renovação íntima dela. E também a doutrinação desse espírito que é o antigo desafeto dela, né? Bom, e o último caso é de possessão partilhada, parceiros no vício. Esse caso está escrito em Sexo e Destino, e é o caso de Cláudio Nogueira. Vamos ver o caso de Cláudio. Cláudio é um viciado em alcoolismo, né? Ele partilha esse vício do alcoolismo com duas entidades desencarnadas, que têm afinidade com ele, com as quais ele também tem afinidade, né? Então, o caso é tão interessante, pessoal, porque o Cláudio chega em casa e as duas entidades estão esperando, e uma das entidades chega nele mentalmente e sugere que ele, então, vá até o seu bar, abra uma das bebidas e tome um gole. Então, oferece uma sugestão. O que ele faz ao ouvir a sugestão? Ele aceita a sugestão. Olha que coisa interessante, porque não é sempre que o obsessor faz uma sugestão ao encarnado que ele aceita a sugestão. Ele pode dizer não, ou fazer uma prece, ou ter a vontade firme, e não aceitar a sugestão, né? Mas no caso ele aceita a sugestão. Então, ele bebe um gole, depois outro gole, e eles acabam ficando acoplados fluidicamente, diz André Luiz, qual sapato ajustado ao pé, não é? Numa total sintonia. Então, os amigos espirituais que estão ali assistindo o caso, André Luiz e o seu mentor, não interferem no momento em respeito ao livre-arbítrio dos envolvidos. Se o Cláudio não tivesse aceito a sugestão e tivesse pedido auxílio, ou mesmo que não tivesse pedido auxílio, ele seria merecedor do auxílio pelo fato de ter resistido, né? Mas então, eles até o ponto em que ele aceite, eles respeitam o livre-arbítrio da criatura, né? Mesmo nos casos aqui do atendimento dos alcoólicos anônimos, quando chega uma pessoa lá que vai ser ajudada, a primeira pergunta que eles fazem, você quer ser ajudado? Você quer sair desse processo? Quando ele diz sim, então eles vão ajudá-lo, né? O processo de remissão é muito complicado, porque é necessário, além do tratamento espiritual, desintoxicação orgânica, psicoterapia, né? E tratamento espiritual também. Bom, então eu trouxe aqui para vocês um caso de exemplo de um artista que captou essa situação. Olha que cena! O Bebedor de Absinto, pintura de Vitor Oliva, 1903, no Café Sálvia, em Praga, né? Que é da Tchequia, acho que é Tchecoslováquia, uma coisa assim. Então, vocês estão vendo ali, olha, então, o indivíduo alcoolizado e uma figura espiritual feminina aqui ao lado dele, compartilhando, né? Então, as emanações do álcool. Então, como diz a doutora Marlene, são parceiros no vício, né? Olha que coisa muito interessante. Bom,
Esse quadro aqui, pessoal, acho que vocês vão ficar assustados. Eu fotografei do que está no livro da doutora Marlene. É o nosso segundo grupo, Obsessões de Natureza Espirítica. Mas olha, então tem tipo, subtipo, subtipo do subtipo, mas eu fiz uma coisa bem didática, bem organizadinha, e nós vamos indo, vai dar tempo da gente falar todos eles, tá bom? Então vamos lá. Obsessões de natureza espirítica, de efeitos inteligentes, simbioses em diversos graus, parasitose mental, vampirismo espiritual. Vou apresentar os casos, depois nós vamos relatar. Depois, já tem subtipos, infecções fluídicas, fixação mental. Continuando esse mesmo caso ainda, afecções do corpo espiritual, parasitoses com ovoides, deformações e zoantropia, vampirismo com repercussões orgânicas, né? E ainda, vamos ver se eu já começo aqui. Sim, não, ainda continua. Não sei. Sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, diferentes graus de alteração da consciência, com subtipos. Fascinação, canalização com dominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono e obsessão coletiva. Olha quantos subcasos, né? Continuando ainda. Não, já vamos tratar dessas classificações. Primeiro caso, então, das obsessões de natureza espirítica, causadas por espíritos desencarnados. Primeiro caso, simbioses em diversos graus. Está o caso de Libório, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulos 6 e 7. Libório, já desencarnado espírito, continua ligado a uma mulher encarnada, em regime de escravidão mútua, nutrindo-se da emanação um do outro por simbiose. Então, vocês se lembram, né? Os dois princípios de instalação do processo obsessivo. Afinidade e, através da afinidade, estabelece a sintonia. Nesse caso, a sintonia é tão perfeita entre o Libório desencarnado e a mulher encarnada que eles já estão em simbiose, quer dizer, ali já um nutre o outro, né? Se nutre espiritualmente através da emanação do outro. Ele vê pelos olhos dela, ouve pelos ouvidos dela, isso já dura 5 anos. Ela parece subnutrida, perturbada física e mentalmente. Olha que coisa boa que ela inventou de fazer. Busca ajuda em centro espírita. E o obsessor Libório é momentaneamente afastado pela atuação dos espíritos amigos e do pessoal lá do centro espírita, né? Mas a afinidade entre eles, a sintonia, a simbiose é tão intensa que ela, entretanto, apesar de procurar ajuda no centro espírita, nos momentos de sono, de desprendimento, ela o procura e apega-se a ele novamente, instintivamente, restabelece a sintonia, né? Então, vocês vejam que coisa intensa. Apesar dela já procurar auxílio no centro espírita, ela ainda que busca o tal do Libório e o espírito estabelece novamente a sintonia. Então, a remissão, segundo conta André Luiz, Libório é doutrinado, ela é auxiliada espiritualmente, uma vez que ela pede ajuda, ela quer sair do processo, né? Então, ela é ajudada, esse processo de remissão é longo, mas ele acaba acontecendo. Bom, vamos ao segundo tipo, parasitose mental ou vampirismo espiritual. Está em Obreiros da Vida Eterna, vampirização de enfermos. Eu fiquei muito assustada quando eu li esse caso, mas olha, a gente vai entender o processo. Entidades inferiores, olha, eu até destaquei em letra azul aí, retidas pelos próprios enfermos. Então não é que os enfermos são assim vítimas, né? Eles são parceiros, porque essas entidades inferiores vão lá vampirizá-los porque são retidas pelos próprios enfermos, através da lei de afinidade e sintonia. Em grande viciação da mente, postando-se em leitos diversos, infringindo aos pacientes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampiriscamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Então, quando a gente vê só o lado de cá, a gente pode ficar com muita pena dos enfermos, e fica mesmo, né?
mas toda a descrição de André Luiz faz a gente entender que essas entidades inferiores são retidas pelos próprios enfermos através da sua lei de afinidade e sintonia. Remissão, domínio das emoções próprias dos enfermos, disciplina, mudança vibratória da tela mental, e olha o que é importante, o hábito da prece. Vocês se lembram do primeiro caso da Anésia? O que salvou a Anésia? O hábito da prece, a rotina da prece. Olha a importância do nosso evangelho do lar, a importância da prece ao dormir, não é? A prece é um recurso extraordinário. Então, nesse caso, o hábito da prece também dos enfermos é que pode ser o início do seu processo de remissão, né? Vamos para outro caso, infecções fluídicas. No livro Missionários da Luz, capítulo 3, larvas mentais, é outro caso assustador, né? Larvas mentais. André Luiz e Alexandre, que é o mentor de André Luiz no livro Missionários da Luz, eles entram no centro espírita e observam as pessoas que participam lá do processo. Um rapaz tem larvas em todas essas estruturas do aparelho genital. Funcionam, diz André Luiz, como verdadeiros bacilos psíquicos de tortura sexual. Olha que coisa, né? Uma senhora tem larvas, essas larvas, em todo o seu sistema digestivo, através da glutonaria. Ela tem o hábito da alimentação excessiva, da alimentação desregulada, né? E um outro senhor, ele tem os seus órgãos abdominais encharcados pelo vício do alcoolismo. Então, essas larvas não são como as larvas que a gente vê aqui, né? São larvas mentais, são verdadeiras criações mentais. Que no plano espiritual, André Luiz e Alexandre são capazes de ver, são capazes de observar, né? Elas são verdadeiras sugadoras da energia vital dessas criaturas que albergam essas larvas, né? Fora isso, companhia de entidades espirituais afinizadas, né? Nós sempre estamos em alguma companhia, né? Bem que aquele ditado popular, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, né? E também você pode dizer, dize-me quem és e dir-te-ei com quem andas, né? A remissão vai se fazer através do domínio das emoções próprias, disciplina em todos os casos, né? Do rapaz, da senhora, do senhor e de tantos outros casos que andam por aí. Bom, fixação mental está em Ação e Reação, capítulo 8, caso de Antônio Olímpio do seu filho Luiz. Esse é um caso dramático, eu fiquei muito penalizada quando eu li esse caso. Aderência, a fixação mental, a doutora Marlene explica, acontece quando a aderência do pensamento a um ser ou a um objeto, do qual o indivíduo não consegue afastar a atenção. Você sabe o que eu fiquei pensando? Hoje em dia, com essa coisa, principalmente dos jovens, né, se apegarem muito a esses aparelhos eletrônicos, ao celular, ao computador, a esses joguinhos eletrônicos, é um verdadeiro caso de fixação mental, não é? Porque a aderência do pensamento a alguma coisa, e a pessoa às vezes não consegue nem afastar a atenção daquilo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Vamos ver o caso de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio é um fazendeiro, o pai dele é um grande fazendeiro, e os seus 3 filhos, Antônio Olímpio, Clarindo e Leonel, são os herdeiros. Com a morte do pai, Antônio Olímpio, que é o mais velho, se vê obrigado a partilhar, a dividir a grande fazenda com seus 2 irmãos. O que ele faz? Ele mata os irmãos, assassina os irmãos friamente, né? Para ficar com a fazenda, com toda a fazenda. Ao desencarnar, entretanto, encontra os irmãos, que se tornam verdugos, que o mantêm em furna, né? Uma espécie de caverna tenebrosa durante longo tempo. Os 2 obsessores, o Clarindo e o Leonel, imagina o indivíduo ser obsediado por irmãos, né, que ele próprio assassinou. Os 2 obsessores dividem o tempo entre o Antônio Olímpio e seu filho Luiz. Luiz, o filho herdeiro de Antônio Olímpio, tem a mesma tendência do pai. Ele é fixado naquela propriedade. É perseguido por espíritos usurários, trazidos pelos 2 vingadores, para fortalecerem nele, o Luiz, a avareza e o gosto pelo dinheiro, que, aliás, Luiz ama com tresloucada paixão.
O desejo central da vida desse moço, do Luiz, é acumular dinheiro, né? Então, ele é alimentado por esses dois espíritos para que os Vingadores também prejudiquem o filho do Antônio Lima. É um caso dramático, né? De fixação mental. Então, André Luiz fala que a remissão ela vai ser longa e ela vai só se fazer através de longos reajustes reencarnatórios. Aí vem um sendo filho do outro, vem um irmão do outro outra vez. Vão ser famílias de casos muito difíceis, de vivências muito difíceis, né? Um caso lamentável mesmo. Então, essa coisa da fixação, especialmente a bens materiais, é lamentável, né? Nós temos que fazer um verdadeiro exercício do desapego. Vamos a outro caso, que está dentro das afecções do corpo espiritual perispírito. Esse caso que está relatado em Evolução em Dois Mundos, capítulo 15, é de monodeísmo, ideia fixa também. Ele envolve, pessoal, já vou avisando lá embaixo, olha, envolve a transformação de algum perispírito em ovoides, né? Mas eu vou falar do caso dos ovoides mais adiante no caso de Margarida, viu? Que está relatado em Libertação, no capítulo 9. Então, vamos lá. O caso, então, de afecções do corpo espiritual perispírito. Olha que caso lamentável também, e é muito frequente. Para enfrentar a solidão após a morte, fora das noções de tempo e de espaço, alguns espíritos entregam-se à ideia fixa de voltar para casa. É o monoideísmo auto-hipnotizante. O indivíduo, então, ele perde a noção de tempo e de espaço, ele não aceita o desencarne, ele não se adapta às novas condições do mundo espiritual, ele só pensa em voltar para casa junto dos seus, né? Onde ele pensa que terá afeto, terá proteção e tudo mais. Após anos e anos e anos nesse processo, por falta de funções, atrofiam-se órgãos psicossomáticos, órgãos do perispírito. E ele acaba, então, ele vai assumindo a forma esférica. Alguns chegam a transformar o seu perispírito assumindo a forma de ovoides. André Luiz explica muito bem, em Libertação, no capítulo 9, que é o caso de Margarida, que eu vou relatar mais para frente. Esses ovoides, eles têm mais ou menos o tamanho de uma cabeça humana, tem a forma ovoide, e eles ficam praticamente concentrados no seu núcleo vital, né? Que é o princípio todo do indivíduo. Então, ele fica reduzido a esses ovoides, a essa figura de ovoides. Em alguns casos, né? Em outros casos, não. Então, essa situação, quase sempre, relata André Luiz, ela fica imensamente complicada por crimes, distorções diversas, em desrespeito às leis divinas, gerando culpas, remorsos. Então, alguns casos, o indivíduo só quer voltar para casa, ele tem saudade da família, ele tem apego a bens materiais, apego a pessoas. Quando isso se complica por deslize das leis divinas, então é o caso em que o indivíduo chega até a assumir a forma desses ovoides, né? Então é um caso realmente muito, muito difícil. Bom, vamos ver então, ainda nesse caso de monodeísmo e ideia fixa, vamos ver outro caso. Exemplificando esse preâmbulo que aconteceu lá no slide anterior. É o caso de Leonardo Pires, desencarnado há 20 anos. Vocês se lembram do que André Luiz falou no slide anterior? Que o indivíduo perde a noção de tempo e de espaço? Ele fica anos nesse processo. Leonardo Pires está há 20 anos nesse processo, né? Então, ele refugia-se na casa da neta Antonina. Ele tinha muita afeição por essa neta, que é uma criatura que faz prece, que trabalha no bem. Então, por afinidade afetiva com essa neta, ele acaba se alojando na casa dela, ele fica lá, ninguém vê ele. Mas no momento em que a Antonina se desdobra, ele acaba entrando em sintonia com ela. Então, ele está alheio a tudo e a todos, fora da noção de tempo e espaço. Ainda está com aquela figura de velho como desencarnou. Porque, geralmente, quando a pessoa desencarna muito idoso, mas ele é retido no bem, ele tem uma proposta de trabalho meritório, ele vai assumindo uma forma
uma conformação física que ele tinha mais ou menos aos 40 anos. Eu cheguei a ver um tio meu que desencarnou idoso. Quando eu o vi, ele estava com uma figura de mais ou menos com 40 anos. Depois de passado o episódio, eu fui nas fotografias e eu identifiquei a figura que eu vi dele quando ele tinha mais ou menos 40 anos, né? Então, quando a pessoa retém essa figura de velho, depois de 20 anos, é porque a pessoa perdeu a noção de tempo e de espaço, né? Então, esse Leonardo Pires, ele assassinou um amigo que era rival de um afeto dele, né? E eles eram soldados da Guerra do Paraguai. Então, ele vai entrando nesse processo de autoobsessão, de ideia fixa, de monodeísmo, até que ele cai nesse clima de arrependimento, quando ele entra em sintonia com a Antonina, quando ela está desdobrada durante o sono, né? Então ele pede socorro à neta, sentindo-se perseguido, ele tem medo, ele está muito assustado. Então, como ele está arrependido, ele pede socorro, ele passa a ser atendido, então, pelo plano espiritual, né? E André Luiz assiste esse atendimento e participa desse atendimento. E a gente lembra na questão 621 do Livro dos Espíritos que a lei de Deus está escrita na própria consciência. Então, é a própria consciência do Leonardo Pires que acaba acusando-o, né, do crime cometido. O processo de remissão já começa pelo arrependimento e, por isso, ele merece auxílio dos amigos espirituais. Entretanto, vai sendo necessária a mudança da sua tela mental, que vai demorar muito para acontecer, mas é um processo que já se iniciou, né? Bom, afecções ainda do corpo espiritual, né, do perispírito. Deformações e isoantropia. Então, vamos lá. Em Libertação, capítulo 10. Ao tratar desse assunto, André Luiz lembra o caso daquele livro, resultou até em filme, né? De Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Tem, então, a tela com o retrato de Dorian Gray, mas por algum processo que ele não entende, essa figura vai se tornando com uma expressão cada vez mais horrenda à medida que ele vai fazendo atitudes cada vez mais perversas na prática do mal, né? Então, André Luiz comenta, esse caso é muito interessante. Mas vamos ver um caso em Libertação, no capítulo 11, de zoantropia. Lembrando que zoo é animal e antropós do grego quer dizer homem, ser humano. É o caso, então, de perispíritos que passam a assumir características que são humanas, uma vez que ele é espírito humano, mas também algumas características animais. Nesse livro Libertação, quem leu vai se lembrar, tem no plano espiritual uma equipe enorme de obsessores que é liderada por Gregório. Gregório, então, ele interpela uma mulher desencarnada, ela traz no perispírito dela muitas marcas, e ela tem um profundo sentimento de culpa, porque ela assassinou 4 filhinhos e o próprio marido, não é? Então, o Gregório, vendo aquelas marcas no perispírito dela, ele não perdoa. Ele incide sobre ela intensa força magnética pelas mãos, e do ponto de vista mental, através de sugestão hipnótica, ele começa a dizer: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E ela faz o quê, então? Aceita a sugestão dele. E a aceitação dela, ela faz porque ela tem complexo de culpa. Ela tem uma autoestima muito baixa. Com a atitude de aceitação da sugestão hipnótica, ela aceita a sugestão dele e ela mesma promove a transformação do seu perispírito, assumindo a forma de uma loba. Então, é um caso de licantropia, é uma variação da zoantropia. Lembrando que licós do grego quer dizer lobo, né? Esse caso de remissão é muito demorado, porque vai precisar de profundos reajustes reencarnatórios, né? Allan Kardec, no livro dos Médios, no item 250, ele fala da importância dessa atitude de aceitação ou de não aceitação, né? Quando existe relaxamento da vontade por aceitação, então é o caso dessa mulher que ficou em licantropia, né? Então ele cita o caso de espíritos obsessores
que estavam de um espírito obsessor que estava exercendo extraordinária fascinação sobre uma determinada pessoa lá da vizinhança. Então, Kardec evoca esse espírito. E ele fala assim, ele é um espírito brincalheiro, zombeteiro, gosta de se divertir à custa das pessoas que têm relaxamento da vontade. Então, Kardec pergunta, por que você está fazendo isso? Ele diz, eu procurava um homem para me divertir, que pudesse manejar. Encontrei e ficarei com ele, divertindo-se à custa do outro, né? Então, Kardec fala, mas se nós o esclarecermos, ele o expulsará. Ele tem tanta confiança de que o indivíduo tem uma vontade muito relaxada, que ele fala, é o que veremos, né? Mas Kardec, então, comenta sobre essa importância de nós assumirmos o comando da nossa vida, através de uma vontade ativa, né? E não deixar o relaxamento da vontade permitir que nós fiquemos à mercê de obsessores. Vampirismo com repercussões orgânicas. É o caso de Pedro e Camilo, que está no Mundo Maior, capítulos 4 e 5. Então, vamos lá. Pedro, por motivos financeiros, querendo ficar com o dinheiro de Camilo, ele assassina Camilo. Então, ele com o tempo desenvolve complexo de culpa e o Camilo desencarnado quer se vingar dele. Eles estabelecem um processo obsessivo, de simbiose obsessiva, já faz 20 anos. Então, André Luiz e Calderaro estão vendo o processo, eles estão lá visceralmente jungidos, o fluxo de um na cabeça do outro, pensamento de um no cérebro do outro, eles estão completamente identificados. O Pedro, que é o encarnado, está com repercussões orgânicas desse processo obsessivo. Desorganização da função motora, das funções viscerais, do sistema endócrino, ou seja, ele está totalmente com a sua saúde em frangalhos, né? A remissão vai acontecer com a intervenção de Cipriana, conforme vocês podem ver quando lerem o livro, né? Bom, vamos ver um caso de vampirismo com repercussões orgânicas. É aquele caso lá dos ovoides que eu falei, do livro Libertação, capítulo 9, caso de Margarida. Saldanha chefia uma falange de 60 obsessores que estão sob o comando de Gregório, vocês lembram, né? Gregório, que é o chefe da falange obsessora. Então, o Gregório está obsediando Margarida, que é um antigo afeto dele, e por quem ele nutre uma mágoa muito intensa. A Margarida, coitada, está em extrema palidez, exausta, amargurada. Dezenas de corpos ovoides, aqueles ovoides lá, o perispírito vai indo, se reduz e fica sob a forma de ovoide, acoplados ao seu cérebro, na região do bulbo, alimentando-se das energias dela. Vampirização incessante, operação magnética. Domínio dos centros de equilíbrio no cerebelo, da audição e da visão, ou seja, a saúde dela também está em frangalhos através dessa vampirização com repercussão orgânica, né? Então, a remissão vai se fazer por uma força-tarefa entre Gúbio, que tinha sido pai de Margarida em encarnação anterior, e Matilde, que tinha sido mãe de Gregório. Olha o que é ser pai e mãe, né? Por isso que eu digo que tem figura de ex-marido, ex-sogra, ex-cunhado, ex-filho não tem. Põe filho no mundo, isso aí passa encarnações. A ligação afetiva de pai e mãe com filho, ela fica eternizada, não é? Então, eles organizam uma força-tarefa e eu vou te comentar depois no processo recessivo, que é uma coisa maravilhosa isso. Bom, eu vou ficar um pouco atrasada no tempo, viu, pessoal? Um caso, então, de prevalência do mecanismo hipnótico, um caso de fascinação, canalização com dominação telepática, nos domínios da mediunidade, capítulo 23. Vamos lá. Num centro espírita dirigido por Raul Silva, uma senhora cai em convulsão com aspecto animalesco e uivos. Aulus explica, olha que caso triste. Terrível hipnotizador, desencarnado, utiliza a sugestão hipnótica para humilhá-la. Não for a proteção da casa espírita que ela frequenta, já teria sido vítima de um processo de licantropia. Olha a salvação dessa criatura, né?
ela está dentro de um centro espírita, é trabalhadora, meritória, e por isso, então, ela está merecendo o auxílio do plano espiritual, né? Fenômeno comum em cúmplices de delinquência. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Vocês lembram daquele caso, né, que o obsessor disse para minha irmã, nós apenas assopramos a brasa, então ela tinha um passado, não é? Através do qual ela ainda tinha sintonia com esse espírito, que era um terrível hipnotizador, mas ela já está em processo de remissão, né? O caso continua aqui, olha, com dominação telepática. Essa médium, ela começa a falar em língua estranha, um dialeto da Toscana, na Itália, por sintonia com o obsessor desde vivência antiga. Então, ela deve ter vivido nessa região, não é? E aí, por sintonia com esse afeto, que agora é desafeto, ela lembra, então, dessa língua e começa a falar. Aulos que o mentor esclarece. Em todos os casos de falar língua estranha, que é um caso de xenoglossia, ou de psicografar em língua estranha, um caso de xenografia, o indivíduo traz consigo de outras encarnações o conhecimento já conquistado e retido no arquivo da memória dessa língua estranha, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar, quando então tem a afinidade e sintonia entre os dois, né? A remissão. Olha que caso bonito. A doente e o verdugo serão em breve mãe e filho. Então, a remissão vai acontecer através do processo reencarnatório, né? Vocês imaginam a dificuldade desse relacionamento entre mãe e filho, né? Vamos para frente. A gente está progredindo. Então, o caso de sintonia, de prevalência do mecanismo hipnótico, causando a obsessão oculta. Caso que está descrito nos Domínios da Mediunidade, capítulo 15. Em um bar, esse aqui é um caso de obsessão terceirizada, olha que interessante. Em um bar, um jovem escritor que é médium escreve embalado pelo conhaque e pelo cigarro. Ao seu lado, um obsessor controla o seu cérebro, embebendo de uma substância escura e pastosa. Imantado e sem o suspeitar, é hábil médio psicógrafo e assimila as ideias do obsessor por indução magnética. A matéria que escreve vai enredar uma jovem ali da região em noticiário escabroso. Ela que é a vítima do obsessor. Então, o obsessor terceiriza através desse médium de baixa sintonia, né? Porque ele que quer prejudicar uma jovem através do noticiário escabroso que esse jovem escritor é que vai escrever. O jovem escritor, então, torna-se instrumento do obsessor, porque deseja e sempre produz matéria escandalosa de grande impacto público, né? Olha a sintonia, né? A remissão vai se fazer através da reforma íntima e mudança da tela mental desse escritor, que é um médium e que fica à mercê do obsessor pela sua sintonia em baixa vibração. Outro caso, obsessão durante o sono físico. Está em Libertação, capítulo 6, caso de Marina. Esse primeiro slide vai mostrar preâmbulos do caso de Marina. Vamos lá. Gúbio, ele diz o seguinte, à noite, olha que interessante, 3/4 partes de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se encontram em contato com o plano espiritual. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo físico encontram-se pela influência natural do sono, permanecem nos círculos de baixa vibração. Por que será, não é? É claro que pela baixa vibração também dos encarnados durante o seu sono. Os grandes crimes, continua Gúbio, ocorrem na Terra por planejamento nessas horas, entre encarnados e desencarnados, nas regiões infelizes, e pior seria o quadro não for o trabalho ativo dos espíritos protetores que se desvelam em benefício da humanidade. Por isso é que André Luiz mesmo recomenda, né, que durante o sono, ele faz isso em Evolução em 2 Mundos, capítulo 17, durante o sono, a mente sendo suscetível à influência dos desencarnados, quer sejam evoluídos ou não, atraídos por sintonia, a recomendação de André Luiz é que ao dormir,
nós solicitemos em espírito que estejamos na companhia de bons espíritos, trabalhando e estudando a serviço do bem em nome de Deus. Porque senão, às vezes atraídos por filmes que a gente vê que tem violência, que tem tanta coisa ruim, né? Ou então por ler também alguma coisa de baixa vibração, ou por ficar se lembrando de alguma coisa que aconteceu durante o dia, a gente acaba ficando em baixa vibração. Então, a André Luiz recomenda, ao dormir, a importância da prece, solicitando que durante o desprendimento do corpo físico, nós estejamos na companhia de bons espíritos, trabalhando e estudando a serviço do bem em nome de Deus, né? Então, nós estamos já com o tempo muito apertadinho, pessoal, mas a gente está quase no fim. Calma aí. Então, vamos ver um caso de obsessão durante o sono. Agora, o caso de Marina, né, que a gente vai explicar. Duas mulheres, uma desencarnada e Marina encarnada. Mas Marina, ela tem uma sintonia com essa mulher desencarnada e ela está em sintonia em baixo padrão vibratório. Marina, durante o desprendimento do corpo físico, revela para essa mulher desencarnada, que é sua comparsa, que o seu esposo filiou seu grupo de prece, mostrando-se mais calmo e confiante. Marina é repreendida por essa mulher desencarnada, pois ela deve espezinhar o marido durante o dia para que ele fique em sintonia vibratória baixa e na fábrica sofra deplorável vingança. Olha o que elas estão tramando, né? Então, Gubbio comenta, em Libertação, ao despertar, Marina é incapaz de perceber a felicidade do seu lar, do seu casamento que é digno e tranquilo, convertendo-se em pedra de tropeço na vida do marido. A sua remissão aconteceria se ela tivesse um padrão vibratório alto, de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Não é o caso ainda. Marina é comparsa no processo obsessivo do próprio marido, né? Olha que caso lamentável. Estamos quase terminando, pessoal. Olha, obsessão coletiva. Em Obsessão e Suas Máscaras, no capítulo 13, a doutora Marlene comenta. Kardec, quando fala da obsessão, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. São os casos, por exemplo, de linchamentos, né? Em que vemos a conjugação de mentes que se unem com reação em cadeia em crimes bárbaros. Essas grandes manifestações políticas também, que às vezes não se fazem em clima positivo, né? São muito perigosas, são casos de obsessão coletiva, né? A remissão se daria, ela só pode se dar em respostas reencarnatórias às silenciosas arguições da lei de Deus, são casos muito difíceis mesmo. Bom, pensamentos sintonizados, mecanismo semelhante à radiofonia e televisão. Lições de Sabedoria, capítulo 14. Chico Xavier, a doutora Marlene comenta, relata crises de labirintite que ele sofria constantemente com registro nítido da voz de espíritos inimigos da casa espírita cristã, perturbando-lhe a tranquilidade interior. Imagina Chico Xavier, né? Então, eles atacam a mensagem evangélica, induzem ao desequilíbrio e ironizam o episódio. Dr. Bezerra recomenda a Chico Xavier que tenha uma conversa mental com essas entidades, rogando-lhes paciência e compreensão para com as tarefas doutrinárias, né? Imagina envolver o Chico, né? Então, é assim, não é porque muitos de nós estamos na tarefa doutrinária que nós estamos isentos de, às vezes, oferecermos sintonia e os obsessores acabarem nos perturbando, né? E depois, um dos últimos casos, que é de processo alérgico, a doutora Marlene comenta em Informações Psicofônicas, no capítulo 15, e o espírito que dita isso é o doutor Dias da Cruz. E ela faz uma simulação com alergia física, né? Dizendo que no caso de uma alergia espiritual, existe uma reação física muito semelhante ao caso da reação alérgica no plano físico, né? Quando nossos pensamentos arrojam de nós raios específicos, bons ou maus. No caso, maus, cólera, irritação, maledicência, calúnia, crueldade, produzem elevada taxa de reagentes R, né? No plano físico mesmo, com ação destrutiva
em nós e em torno de nós. Então, é no plano mental que isso acontece, mas acaba tendo repercussão no nosso corpo físico, né? O que exteriorizamos em volta de nós, sendo o pensamento força determinante que pode destruir ou edificar a felicidade de nossas vidas, né? Lembrando, então, que Paulo dizia, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, é nobre, é puro, é santo, seja em cada hora da nossa vida, à luz dos nossos pensamentos. Bom, pessoal, mais um pouquinho só, acabamos todos os casos de processo obsessivo, e vamos agora tratar da remissão, né? É muito bonito, a gente vai, nesses momentos finais, falar disso, a terapia do amor, né? Sempre menos palavras, mais amor. Vamos voltar àquele caso de Pedro que matou Camilo, que está no livro No Mundo Maior, capítulo 4, né? Então, André Luiz e Calderaro, quando estão observando o caso, André Luiz, na sua até ingenuidade, ele diz assim para Calderaro, por que não socorrê-los com palavras de esclarecimento? E Calderaro esclarece, falaríamos em vão, André. Esse caso não precisa de palavras, precisa de amor, de vibrações de amor que ainda nós não temos. Então, eles pedem o socorro de Cipriana, que já é um espírito que está numa camada vibratória superior à de Calderaro e de André Luiz. Ela vem, ela se materializa no plano deles, é um caso muito bonito. Eu sugiro a vocês que leiam isso, né? Ela vem materializada, estende as suas mãos sobre eles com seu amoroso magnetismo, modificando-lhes o campo vibratório. Então, ela já vibra em raios ultra super curtos. E André Luiz fica tão admirado que ele fala, perante a sua personalidade transfigurada, quase me prostrei, tal a comoção daquele momento inesquecível. Então, é sempre a terapia do amor, né? As imperfeições morais, dizem eles, dão acesso aos espíritos obsessores, e o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem. Por isso que Jesus sempre dizia aos que curava, vai e não peques mais. A obsessão é impotente diante de espíritos redimidos, né? O perdão e o auto-perdão, página da Joana de Ângeles. Todos têm o dever de perdoar-se, esforçando-se para reparar o mal que fizeram. Perdoa também ao próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti, porque o perdão liberta o indivíduo que exercita o perdão, né? Então, a terapia preventiva, ela pode se fazer através de um recurso extraordinário da prece, né? Através do Evangelho do Lar. É um recurso extraordinário que nós precisamos ter como hábito no nosso lar. Bom, os mesmos mecanismos do processo obsessivo, vocês se lembram? São os utilizados no processo de remissão. Afinidade e sintonia, agora no lado do bem, né? Circuito mental, indução mental, agente de indução, permuta vibratória. Então, ao invés de vibrarmos em sintonia negativa, vamos vibrar em sintonia positiva, né? Vou terminar com aquele caso lindíssimo de remissão do processo obsessivo no livro Libertação. É muito bonito esse caso, eu fico muito emocionada. Toda vez que eu leio isso, eu me lembro disso. Então, livro Libertação de André Luiz, capítulo 12. Gregório e Margarida, então Gregório é o obsessor de Margarida, né? Gregório desencarnado, Margarida ainda encarnada. Matilde, que havia sido mãe de Gregório, e Gúbio, que havia sido pai de Margarida, fazem uma força-tarefa. Então, Gúbio ele vai conversar mentalmente com Saldanha, que é o chefe de 60 obsessores dessa falange, numa verdadeira missão de amor. Então, o mentor Gúbio espreita Saldanha, os dois desencarnados, né? Que é o chefe dos obsessores de Margarida. Envia-lhe com vontade determinada vibrações amorosas. Olha a sintonia, né? Agente de indução. Aos poucos, em determinado momento, o obsessor capta o pensamento de Gúbio, ao se lembrar do filho que está preso por determinação do pai de Margarida, que é juiz. Gúbio, então, quando percebe essa sintonia, alimenta suas vibrações com uma prece fervorosa. Bom, estabelece-se a sintonia mental positiva entre ambos,
de pai para filho, né? Porque Gúbio tinha sido pai de Margarida e o Saldanha tem o seu filho preso na prisão. Então, através desse afeto de pai para filho, é que se estabelece a sintonia. É possível o diálogo mental. O obsessor tem o seu filho preso e condenado pelo pai de Margarida. Ambos se dirigem em espírito à penitenciária. Gúbio faz fervorosa prece em favor do filho de Saldanha, do condenado. O seu peito explode em luz. Olha, mas esse momento é tão bonito que eu insisto para que vocês leiam esse episódio. É uma cena lindíssima. O obsessor sente-se grato pelo recurso, então, que é em favor do seu filho, e se rende aos benefícios do amor. Então, Gúbio aproveita o momento e revela ter sido pai de Margarida. E de pai para pai, ele pede a ajuda de Saldanha para que ajude a salvar a sua filha Margarida. O ex-obsessor passa a ser aliado de Gúbio. Ele então muda de lado. Em vez de ele estar na baixa sintonia favorecendo Gregório, ele muda de lado. Passa a ter uma alta sintonia, ajudando então Gúbio, né, na tarefa do bem. Olha que coisa bonita, portanto, o amor venceu, não é? Então, pessoal, eu peço desculpas a vocês por ter avançado bem no horário, né? Mas esse caso de remissão do processo obsessivo através do amor, né? De Gúbio e de Matilde é maravilhoso. E Matilde ainda, que é um espírito muito evoluído, ela se oferece para reencarnar outra vez neste plano de expiação e provas que é o nosso, para receber como filhos Gregório e Margarida. É um caso lindíssimo, né? Então, o processo obsessivo sempre ele é redimido através da prática do amor. Pessoal, terminamos então o seminário do processo obsessivo. Me desculpo novamente por ter avançado no tempo e fico à disposição de vocês para comentários, para perguntas, viu? Então, muito obrigada pela participação de todos.